nós. Lucas capítulo 10, versículo 38, na versão da NVT, diz assim o texto da Bíblia: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. Minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Eu estou vendo dois problemas aqui no templo. O primeiro é esse barulho do ar-condicionado que está atrapalhando demais. Se puder desligar ele, vai ser ótimo. O segundo problema é que eu estou sentindo algumas microfonias aqui nesse meu microfone, eu acho, né? Não sei se os irmãos estão escutando, mas está dando um ecozinho nele, né? Se puder baixar só um pouquinho, eu grito, não tem problema não. Estou tranquilaço. Irmãos, há mais ou menos 2.400 anos, um filósofo chamado Sócrates falou uma frase importantíssima e que retrata exatamente esse mundo qual estamos vivendo hoje. Ele disse assim: cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. O cara falou isso há mais ou menos 2.400 anos, se transformou num grande pensador da sua época, que hoje ainda nós estudamos muitas coisas que ele escreveu, que ele produziu. E eu queria usar essa frase, roubar essa frase. Eu acho que roubar é muito forte, mas pegar essa frase emprestada e usar como título da nossa reflexão de hoje. Eu queria falar exatamente sobre isso, baseado nesse texto: cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Essa frase é muito atual, exatamente porque ela fala exatamente dessa preocupação, desse cuidado que nós devemos ter com essa vida agitada que estamos vivendo. Se ele falou isso há cerca de 2.400 anos, e ele já percebia uma agitação da vida, um aceleramento da vida, quanto mais hoje. Sócrates não viu o mundo se desenvolvendo como nós estamos vendo. Sócrates não viu a história sendo construída em cima de tantas e tantas evoluções e tantas coisas que nós estamos contemplando hoje. Sócrates não viu, por exemplo, o avanço da tecnologia. Sócrates não viu, por exemplo, o nosso celular, que daqui nós conversamos com gente lá do Japão. Sócrates não viu isso, nós vimos isso. E nós estamos vivenciando isso. Então, quando ele afirmou isso retrata uma verdade hoje. Porque me parece, que de alguma forma, de alguma maneira, nós estamos tentando preencher um vazio. E esse vazio nós estamos indo procurar em vários lugares, em vários segmentos, fazendo muitas coisas e produzindo muitas coisas. É por isso que hoje nós não temos tempo para absolutamente nada. Nós olhamos para o nosso dia, nós olhamos para a nossa agenda, nós olhamos para aquilo que nós temos que dar conta durante a semana, e a gente já começa a semana desanimadíssimo, porque temos que dar conta de muitas coisas. E isso, de alguma forma, de alguma maneira, é uma tentativa de preencher exatamente isso, esse vazio. Criamos necessidades, por exemplo. Existem coisas que para nós é inadmissível não ter. Existem coisas que para nós hoje, nós olhamos para a vida e criamos essas necessidades e dizemos assim: eu preciso disso, sendo que muitas vezes eu não preciso disso, mas aí eu crio a minha necessidade, eu corro atrás de sanar esse vazio, de satisfazer essa necessidade que eu criei, e aí eu vou me envolvendo e me enrolando em um monte de coisas. E isso tem consequências para a nossa vida, e consequências muito sérias. Entre elas, nós podemos ver aqui também, esse texto traz à luz para a gente, que nós
corremos atrás de tantas coisas e parece que nunca estamos satisfeitos com nada. Quanto mais temos, mais vazio estamos. Quanto mais temos, mais corremos atrás das coisas. E em virtude disso, criamos tudo superficial. A nossa vida passa a ser superficial. Os nossos relacionamentos passam a ser superficiais. As nossas amizades passam a ser superficiais. A nossa vida com Deus passa a ser superficial. E aí a gente olha para esse texto e a gente vê o Senhor Jesus apontando algumas coisas para que Marta, de alguma forma e de alguma maneira, tivesse cuidado. O Senhor Jesus olhou para Marta, percebeu exatamente aquilo que ela estava vivenciando e tentou alertá-la de alguma forma e de alguma maneira. Você vê aqui um cenário sendo montado, Jesus entra num povoado, e Jesus vai exatamente até a casa de Marta e Maria, e encontram duas pessoas completamente diferentes uma da outra, criado do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. E só abrindo um parêntese, isso é lindo de se ver, porque isso mostra a subjetividade humana. Ninguém é igual a ninguém. Às vezes a gente ouve alguns pais dizendo assim: eu criei Godofredo do mesmo jeito que eu criei Frederico, e os dois parece que são diferentes. São diferentes, vão ser diferentes, e graças a Deus que são diferentes, porque cada um é único, cada um é subjetivo. Não espere ter as mesmas respostas, porque cada um tem a sua forma de ser. Isso se chama subjetividade. Mas aí a gente entra aqui nesse texto e percebe uma oposição que preocupou Jesus. Uma oposição que fez com que Jesus falasse alguns alertas, fizesse com que elas entendessem que existiam algumas coisas que elas precisariam ter cuidados, e que de alguma forma, de alguma maneira, nós hoje precisamos ter esse cuidado. Que de alguma forma, de alguma maneira, nós precisamos ficar alertas exatamente diante dessas agitações da vida. Quando Jesus olhava para Marta, Marta vivia no mesmo contexto de Maria. Mas o que fez com que Marta fosse tão agitada, ou seja, deixasse que a agitação da vida pudesse influenciá-la, e Maria não? E Jesus olha para a vida de Marta e alerta ela sobre algumas coisas que servem para a nossa vida. Quais são os cuidados que nós precisamos ter, baseado nesse texto, sobre essas agitações que vivenciamos? Se você olha para a vida, a gente não consegue ficar mais parado, sentado. A gente não consegue mais, parece que frustra muito a nossa vida, a oportunidade que eu tenho de parar. Quem consegue aqui, você tira férias de 30 dias, levante a mão, você que já tirou férias de 30 dias, 30 dias, você só consegue descansar de verdade nos 15 últimos ou nos 10 últimos, você não consegue desligar, parece que fica faltando algo, é um vazio tremendo, você fica durante o seu dia dizendo: meu Deus, não é possível que não tenha nada, não é possível que eu não tenha que fazer nada agora, não é possível que eu não deixei alguma coisa por fazer. Essa sensação que nós temos é devido exatamente a esse mundo que estamos, e nós vamos entrando na onda desse mundo. Mas quais são os cuidados que nós precisamos ter para que essa agitação da vida, essa correria da vida não influencie a nossa saúde física, emocional e principalmente a nossa saúde espiritual? A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, no versículo de número 39, vai dizer assim: sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta fazia o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Versículo 40. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. E aqui a gente aprende uma coisa extraordinária. A primeira delas é que cuidado para não achar que a vida é uma máquina de fazer. Você vê aqui duas oposições. Você vê de um lado Maria contemplando, perdendo, na verdade, usufruindo da presença de Jesus ali, e por outro lado você vê Marta perdendo a oportunidade que ela tinha de também estar aos pés de Jesus, contemplando a presença de Jesus. Você vê essa oposição ali. O que Jesus viu e analisou ali, vai dizer assim: olha, Marta, a vida
não é uma máquina de fazer. Você não é uma máquina de produzir. Tem momentos que você precisa parar, porque o seu corpo vai pedir isso. Tem momentos que não dá mais para avançar. Tem momentos que não dá mais para produzir nada. Há momentos que você vai ter que produzir, correr atrás, construir. Mas há momentos que você precisa parar e contemplar. Há momentos em que você precisa entender o tempo das coisas, para que você não fique fazendo tudo e você não faça com qualidade e perca o sentido da sua vida. Então aqui nós percebemos nitidamente que Marta, Jesus olhou para Marta e não viu outra coisa a não ser, é uma máquina de produzir. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida hoje e nos sentimos exatamente assim. Vivemos esses relacionamentos superficiais, vivemos como a sensação de inutilidade na nossa vida, que quando a gente para, parece que a gente tem a sensação de que é inútil, parece que nós não estamos produzindo nada, não estamos fazendo nada, então estamos sempre querendo produzir, querendo fazer, porque parar é sinônimo de inutilidade. E precisamos tomar algumas decisões na nossa vida, entre elas organizar a nossa vida, organizar o nosso tempo, organizar a nossa rotina, porque tem momentos que eu vou ter que produzir, porque a vida pede isso de mim, tem momentos que eu vou ter que correr atrás, fazer as coisas, porque é normal e a vida vai pedir. Só que entenda, meu amado e meu irmão, você não é uma máquina de fazer, você é gente. Você é um ser humano, uma pessoa que em algum momento da sua vida, essa estrutura que nós temos, ela vai cobrar da gente. Eu sei que nós hoje nos enfiamos em muitas coisas. Tem pessoas que conseguem organizar a sua vida, tem pessoas que estudam, trabalham, dão conta de alguns afazeres na igreja, tem pessoas que conseguem fazer, porque se chama organização, mas tem outras que se envolvem em tantas coisas, tentam abraçar o mundo da mão para preencher um vazio que não preenche, porque não consegue parar. Tudo é inútil, se parar é inútil, se vir à igreja está perdendo tempo, se ficar em casa à toa, de perna para cima, conversando com o esposo, com o filho, assistindo televisão, fazendo alguma coisa, isso é inútil. Tem pessoas que a mente não para, porque quer produzir o tempo todo, e se sente a pessoa mais fracassada do mundo por não estar produzindo, porque tem momentos que a gente precisa parar mesmo. Tem momentos que a gente tem que colocar o pé no freio, tem momentos que a vida vai cobrar isso da gente, tem momentos que eu tenho que parar. Deus ensinou isso para a gente quando Ele criou o universo. Ele criou o mundo em 6 dias, e no 7º fez o quê? Para dizer o que para a gente? Nós não somos uma máquina de fazer. Temos 6 dias na nossa semana para fazer o que quisermos fazer, mas tem que ter um dia, e ele chama isso de Shabá, sábado, tempo de qualidade. Não é o sábado que nós temos que parar 5 horas da tarde, até 5 horas da tarde, não é o sábado judaico, é o Shabá, dia de descanso, é o momento que eu tenho 6 dias para produzir, mas um dia eu tenho que cuidar de mim, um dia eu tenho que parar, um dia eu tenho que reavaliar, eu tenho que planejar a minha vida. E Jesus olha para Marta e diz assim: você vai parar, tá? Você não vai aguentar. Maria está aqui, contemplando, ela entendeu. Você imagina a revolta de Marta, e dizer assim: está fazendo nada essa inútil, está ali, o cara chegou. Imagina Jesus indo visitar na sua casa pessoalmente. Jesus, estou falando Jesus de carne e osso. Imagina Jesus, se tem algumas pessoas que a gente recebe em casa, a gente coloca a nossa melhor prataria. Tem pessoas que são importantes para a gente, que a gente gosta. Todo dia a gente come nos pratos furados, as coisas tudo caindo aos pedaços. Mas diz que vai alguém importante, a gente pega a melhor prataria e coloca para aquela pessoa. Se você olhar direitinho, Marta estava certa ou errada? Se você olhar no olhar humano, ela estava certa, ela disse assim: eu quero fazer o melhor para Jesus, eu quero fazer o melhor que eu tenho para Ele, eu quero fazer a melhor comida, eu quero arrumar a casa, deixar um brinco, porque Jesus está aqui. Mas aí Jesus inverteu as prioridades. Jesus disse: Maria que está certa,
e não Marta. Por quê? Porque tem momentos que nós precisamos parar. Tem momentos que nós não temos que produzir. Ou a gente para, ou a vida para com a gente. Então eu queria convocar você a rever a sua lista de prioridades. E tentar ver o que é prioridade para você. Mas tem uma coisa que nós precisamos aprender, que é uma das coisas mais difíceis da vida: dizer não. Dizer não para as coisas que nos pedem. Entende? As pessoas olham para a gente e saem pedindo para que a gente faça as coisas. E a gente, para não deixar o outro preocupado ou não se chatear com a gente eu faço. Eu estou com um monte de coisa para fazer, mas eu ainda vou pegar isso e fazer. E às vezes, quando a gente diz não, a gente se sente culpado por dizer não. Você se sente culpado, poxa, eu não vou ajudar. Cara, eu não vou receber na minha casa, eu não vou fazer isso. Não, e não se sinta culpado por dizer não. O problema é você dizer não para tudo. Só dizer não, mas encontrar o equilíbrio. O que Jesus estava propondo para Marta e Maria é equilíbrio. Eu cheguei aqui, Marta, para um pouquinho, vem ouvir. Maria já está aqui. Você não é uma máquina de fazer, você já está produzindo muito, chega aqui. Esse é o cuidado que nós precisamos ter diante da vida, para que a vida não roube da gente essa serenidade e essa vontade de viver, porque viver assim pesa, viver assim cansa, viver só sendo sugado, produzindo, cansa, a nossa mente não trabalha muito, a gente não faz mais coisas com qualidade, a gente não tem mais ânimo para a vida. É por isso que as segundas-feiras para a gente são cruéis. A gente acorda, vê uma segunda-feira, parece que, sabe, a segunda-feira é o pior dia da vida da gente, porque a gente vai ter que produzir. Cansa viver assim. Mas aí Jesus propõe uma mudança para isso. Jesus diz assim: reveja a sua lista de prioridades. Tem momentos que você vai ter que produzir, mas tem momentos que você tem que parar, porque você não é uma máquina. Mas Jesus vai mostrar aqui para a gente um outro cuidado que nós precisamos ter. O outro cuidado está exatamente no versículo 40, que está muito juntinho dessa primeira. A mesma coisa Jesus vai dizer: Marta, porém, estava ocupada com seus muitos fazeres, foi a Jesus e disse: Senhor, não me incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar, ou seja, diga a ela que pare de estar aí buscando intimidade com o Senhor e venha fazer coisas para o Senhor. Percebe que é uma coisa bem sutil que nós fazemos? Qual é o cuidado que nós precisamos ter frente a isso? Precisamos ter o cuidado para que os muitos afazeres da nossa vida, de alguma forma, de alguma maneira, não roube a nossa intimidade com Jesus. Uma coisa, irmãos, e a gente precisa separar isso, para não dizer que eu estou fazendo heresia, porque eu sou o rei das heresias, para algumas pessoas, mas enfim... Cleimar está lá dizendo, é verdade, eu levantei a plaquinha. Mas há uma diferença muito grande entre intimidade com Deus e fazer as coisas para Deus. Entenda isso. Marta não estava fazendo outra coisa senão uma bela refeição para quem? Para Jesus. Maria não estava fazendo outra coisa a não ser estar aos pés de Jesus. E por que Jesus repreendeu Marta e elogiou Maria? Porque nós precisamos aprender que muitas vezes servir a Deus não implica em intimidade com Deus. Às vezes estamos produzindo coisas para Deus, estamos envolvidos em ministérios, estamos resolvendo coisas para a igreja, estamos o tempo todo servindo, fazendo e acontecendo, dizendo, estou fazendo para Deus, estou fazendo para a igreja, estou servindo no ministério, estou resolvendo burocracias para a igreja. E Jesus dizendo, vem cá, mas é intimidade. Qual foi o dia que você parou, você que está servindo tanto na igreja, para ter intimidade comigo? Para você ler a sua Bíblia, para você orar, parar, orar. Quanto tempo você consegue ficar orando? 2 minutos já está bom, parece uma eternidade. Quanto tempo você passa lendo a sua Bíblia? Só se tiver figura, essas letras aqui. Intimidade é mais importante do que produção. Às vezes nós estamos produzindo, servindo, fazendo, e a gente acha que está com intimidade com Deus. Servir a Deus
não implica em intimidade com Deus. Tem momentos que nós temos que ter intimidade com Deus, com Cristo. Aí a gente atribui essas pessoas ativas. Nossa, essas pessoas são muito ativas na igreja, mas e o momento de contemplar Deus? E o momento de orar, de buscar a Deus e ter intimidade com Cristo, de ouvir a voz de Deus, de entender os planos dele para a sua vida, e o momento de intimidade, cadê? Vir à igreja não significa muita coisa, o que significa é intimidade com Cristo, entende isso, irmãos? Servir a Deus é importante, estar envolvido no ministério é importante, vir à igreja é importante, mas nada disso substitui intimidade, ou implica em intimidade. Eu posso ser muito ativo na igreja, mas ser mecânico. Eu posso estar em todos os cultos na igreja, mas para cumprir um ritual. Eu posso estar servindo em todos os ministérios, só para não ser cobrado, só para não dizer que eu não faço nada, mas eu não tenho intimidade com Deus. Eu posso estar resolvendo as maiores burocracias que a igreja tem para resolver, mas se eu não tenho intimidade com Deus, não adianta. A intimidade com Deus é mais importante. E se você une as duas coisas, se você une esses dois momentos, eu tenho intimidade com Deus e eu sirvo a Deus, aí sim. Mas tem momentos, irmãos, que a gente vai ter que parar de produzir e buscar intimidade. Sem intimidade, o meu serviço vai ser apenas mecânico. Um dos maiores desafios que nós temos como líderes de igreja, não só eu como pastor de igreja, mas diáconos de igreja, diretoria de igreja, líderes de ministério de igreja, é a gente não entrar no automático. Um dos maiores desafios, até louvor também, né? Podemos incluir o ministério de louvor nisso, é a gente não entrar no automático. Eu estou aqui, vamos fazer, vamos tocar, vamos cantar, vamos pregar, vamos ficar na porta, vamos entender, fazer alguma coisa, mas isso não pode substituir intimidade, isso não é intimidade. A gente não pode ser mecânico, senão nós vamos ser profissionais da fé, e não servos de Deus. Se nós não entendermos que ter intimidade é mais importante do que serviço, tudo que fizermos vai ser no automático, vai ser no mecânico. Os meninos e as meninas estão fazendo um curso com a gente na segunda-feira de pregação, de montar sermão, de não sei o quê. Isso fica muito automático, porque às vezes você pega o texto bíblico e vai ler, e você já divide, já dá título, já dá tema, e depois você diz, meu Deus, mas eu só estou fazendo a Bíblia para isso? Eu só estou lendo a Bíblia, só consigo enxergar isso, e o momento de Deus falar comigo, e a minha intimidade com Deus, de eu abrir a Bíblia, e não só ficar pensando no que eu vou pregar, mas eu abrir a Bíblia para Deus falar comigo, para Deus dizer assim, você tem que mudar isso, tem que mexer naquilo, eu quero que você tome essa decisão. Intimidade com Deus, precisamos ter isso. Foi isso que Jesus disse para Marta, Marta, você está fazendo muita coisa, para de me servir agora, vem para junto, vem aprender, vem ter intimidade comigo. Entende, irmãos? Eu não estou dizendo que você tem que parar de servir a Deus, eu estou dizendo que nós não podemos servir a Deus de uma forma mecânica, senão vamos ser apenas profissionais de rituais, de cultos, e não ter intimidade com Deus. Mantenha a sua vida com Deus, meu amado e meu irmão, leia a sua Bíblia todos os dias, ore todos os dias, contemple, tente ouvir Deus, ouça outras reflexões durante a sua semana, veja outras músicas, viva isso, intimidade, Deus vai falar com você. Não permita que esses afazeres da vida lhe roubem a intimidade. Estamos envolvidos em tantas coisas e achamos que é inútil ficar 5 minutos orando ao Senhor. Achamos que estamos perdendo tempo quando a gente para a nossa vida e lê a Bíblia, ou ora, ou contempla o Senhor na nossa vida. Não, isso é investimento que nós precisamos fazer. Senão, nós vamos viver a nossa vida mecânica. Entra culto, entra ano, sai ano, e somos mecânicos, sem intimidade com Deus. Então, outro cuidado que nós precisamos ter é que esses afazeres não nos roubem a intimidade com Jesus. Mas uma outra coisa que esse texto vai nos alertar, versículo 41 vai dizer assim, quando Marta faz a indagação, né? O Senhor não se incomoda em eu estar fazendo tudo e ela não fazendo nada? O que Jesus respondeu, quem não está fazendo nada é você.
Você acha que está fazendo, mas não está fazendo. E o que a gente aprende com essa indagação de Jesus? Jesus diz assim: Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. O que Jesus está dizendo é assim: olha, cuidado para que esses afazeres, essas coisas que você está produzindo, lhe impeçam de viver o presente, o momento. Olha o que Jesus diz para Marta: Maria está aqui vivendo o momento. Você está preocupada com muitas coisas que ainda vão acontecer e que ainda vão surgir. Você está produzindo, está se preocupando lá na frente e não está vivendo o agora. Maria aproveitou a oportunidade para viver aquele. Jesus estava ali e ela queria aproveitar o máximo, porque a vida de Jesus era muito corrida. Jesus estava ali, viveu o momento, se entregou naquele momento, mas Jesus ia seguir a sua vida, não ia passar muito tempo ali, e Maria aproveitou a oportunidade de viver o momento. Sabe que hoje a gente peca muito nisso? Sabe que hoje nós não conseguimos. Marta estava muito perturbada, o próprio texto diz agitada, inquieta, a alma cansada, preocupada com o que iria acontecer. E Maria estava quieta, aproveitando aquele momento de Jesus, porque ia passar. Sabe que nós pecamos exatamente nisso, irmãos. Nós estamos aqui, mas muitas vezes o nosso coração, o pensamento está inquieto. E a gente bate o pé, e a gente coça a cabeça, e a gente fica olhando para um lado para o outro, e a gente, meu Deus, que hora esse cara vai parar de falar? Não vou parar agora não, só para acalmar você, não vou parar agora não. Eu digo, que hora vai terminar esse culto? Quando chegar lá em casa eu vou ter que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, essa semana eu tenho que produzir isso. Não vivemos o momento, nós acordamos querendo que chegue logo a hora do almoço. Isso aí é glutonaria, né? Não é, Sônia? Espera terminar o culto, filha, para comer a pipoca, né? Nós estamos nessa vida agitada e a gente amanhece querendo que chegue logo a sexta-feira. Estamos na segunda-feira sonhando com a sexta-feira. Meu amado, meu irmão, você pode viver a sexta-feira todos os dias. Só basta você viver o momento. Lembra aqueles momentos em que você acorda e diz assim: eu tenho 9 aulas para dar hoje. Professor, uma desgrama mesmo. Tenho 9, meu Deus, 9 aulas. Aí você faz tudo, o fogo cai, você está em cima da mesa, falando, gritando, olha no relógio, 8h40. Você, meu Deus, ainda tem até 5h30. Quando a gente entra assim, o dia passa bem lentamente. Parece que a gente fica naquela angústia, meu Deus, não acaba, não acaba. Agora quando eu chego e diz assim, opa, tenho 9 aulas. 9 aulas para dar, são 9 oportunidades de poder ensinar os capetinhas alguma coisa que seja interessante. E aí você entra lá, quando você olha, 5h30, passou, graças a Deus terminou. Por que isso, irmãos? Viva o momento. Se nós vivemos nessa vida agitada, inquieta, se nós vivemos essa vida só apenas sonhando com a sexta-feira, meu irmão, é uma vida muito sem sentido. Você só viver numa sexta-feira. Você só encontrar sentido e paz no seu coração quando chega um final de semana. Viver assim cansa muito. Jesus olha para Marta e Maria e diz assim: Maria, fica aqui, vive esse momento aqui, ó, presentifica a tua vida, eu estou aqui, fica comigo agora, pensa só em mim, pensa só naquilo que você está fazendo agora, coloca o seu pensamento só para isso aqui, porque esse momento é único, ele não volta. Perdemos muitas oportunidades na nossa vida, porque nós ficamos tão preocupados com lá e não vivemos o aqui, e aí a gente perde de ouvir uma coisa boa, a gente perde de desfrutar ao lado daquelas pessoas que amamos, perdemos a oportunidade de estar em grupo, em família, no meio de amigos, com as pessoas, aí passa. E aí quando passa, a gente tem aquela sensação, percebe quando a gente perde alguém?
A angústia que a gente fica. Por que é que nós ficamos tão angustiados quando a gente perde alguém? Porque sempre ficamos com aquela sensação de eu poderia ter dito, eu poderia ter feito, eu poderia ter abraçado, eu poderia. Tivemos todas as oportunidades, não fizemos. Por quê? Não vivemos o momento. E aí passa, pessoas passam. As coisas passam, o momento passa, e o que fica é isso. Felicidade não é um estágio a ser alcançado, é um caminho a ser percorrido. Eu posso ser feliz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, final de semana, trabalhando em férias, porque a vida se faz no momento. Presentifique a sua vida, viva o momento, curta esse momento, porque passa. E depois não adianta a gente olhar para trás e eu poderia ter, teve, não fez, porque não viveu o momento. Esse momento de hoje, agora, nesse exato momento, não volta mais. Passou. Se entregue a Ele, viva Ele. O momento que você vai ter quando sair daqui, a oportunidade que você ter vai ficar com a sua família, não vai voltar mais. Curta esse momento, aproveite esse momento. O que Jesus está dizendo para Marta é: Marta, Maria está aqui vivendo o momento, você está aí angustiada com tanta coisa que tem que fazer, larga isso, vem viver o momento. Presentifique a sua vida, e você vai ver o quanto a sua vida vai ser mais leve. Eu queria concluir essa reflexão, lendo para vocês o versículo 42 desse texto. Ele vai dizer assim: apenas uma coisa é necessária, Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. E eu queria concluir dizendo para você, para cada um de nós, que o maior bem que uma pessoa pode ter é a comunhão íntima com Cristo. Por que ele disse, uma coisa só é necessária? Uma coisa de cada vez é necessária. Por que ele disse, ela fez a escolha certa? Porque Maria escolheu o maior bem para a vida dela. Maria entendeu que aquele momento era único, e ela disse assim, eu vou aproveitá-lo. O bem mais precioso que eu tenho é a intimidade com Cristo. E eu quero dizer para você, meu amado, meu irmão, minha irmã, o maior bem que você pode conseguir aqui na terra é a intimidade com Jesus. Não permita que a correria da vida roube de você a intimidade com Jesus. É o maior bem que você pode ter. As outras coisas passam. Por que Jesus encerra a ideia dizendo assim? E isso ninguém vai tirar dela. Porque outras coisas podem ser perdidas na nossa vida. As pessoas podem roubar da gente, tirar da gente. Mas jamais pode arrancar de dentro de nós o maior tesouro, que é Cristo. Uma coisa necessária. Maria fez a escolha certa. E qual foi a escolha que Maria fez? Está aos pés de Jesus. A maior escolha que ela fez na vida foi escolher a Jesus e ter intimidade com Ele, porque ela entendia que escolher a Jesus valeria a pena. Escolher a Jesus vai valer a pena na sua vida. Amém? Não deixe que as agitações da vida lhe roubem a intimidade com Cristo. Eu queria convidar você a ficar de pé, por gentileza. Eu queria que você fechasse seus olhos e você falasse com Deus. Como está